Eu quero colocar a vida do irmão Jorge do Vale diante do Senhor, Pai. Que o Senhor cresça e ele diminua. Pai, que o Senhor continue usando Deus como ferramenta, como boca do Senhor. Que as palavras do Senhor venham através dele para as nossas vidas, para os nossos corações. Que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, prepara a terra, Senhor, para que a Tua semente seja lançada e que glorifique conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estar aqui nesta manhã, aconchegados aqui nesse lugar tão delicioso, na companhia dos irmãos, quando muito nessas horas no Nepal estão debaixo dos escombros. Hoje pela manhã já houve um novo terremoto no mesmo lugar, e já se contabiliza para mais de 2.200 pessoas mortas. Então tem sido uma tragédia que tem atingido certa parte da Índia e da China. Então a gente observa que as coisas estão acontecendo de uma maneira realmente acelerada. Isso, independentemente de qualquer coisa, irmãos, é a corrupção da própria natureza. O pecado do homem, ele atrai desgraça, atrai miséria, atrai uma série de coisas. Mas não é por causa disso que nós vamos ficar alheios ao que está acontecendo. De maneiras que precisamos interceder, e também agir, fazer alguma coisa, aquilo que é o nosso alcance. É claro que para uma situação dessa, o socorro tem que vir de nações, de países que têm condições. Mas não impede. Uma ocasião, houve um incêndio na floresta e um pequeno colibri, ele ia lá no rio e se molhava e vinha e abanava as asas em cima do fogo. Alguém perguntou: mas você vai apagar esse fogo com isso? Eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, uma gotinha daqui, dali, então isso é interessante. Mas que o pastor Justino falou que lá existe uma igreja, naturalmente pessoas conhecidas, que alguma coisa pode ser feita, pelo menos para esse grupo de irmãos que estão ali, E então é uma questão de cada um conferir o que é que pode fazer, não é dar aquilo que está sobrando, mas é um esforço conjunto para se fazer alguma coisa. Somos poucos, mas o nosso pouco, unido com um pouco do outro, vai fazer um muito. Então Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, e parece-me que a Isabela, ela distribuiu pizza aqui hoje, eu cheguei atrasado e perdi, não foi? Muito bem, nós vamos prosseguir nossa meditação na Palavra de Deus, sobre este tema que tem sido de fundamental importância para todos nós que estamos aqui este mês, meditando nesta palavra que realmente é muito, muito interessante, muito importante para a nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 1 João capítulo 1, 1 João 1, 1 João, depois de Hebreus, aí você encontra a primeira epístola de João, e no domingo que eu estive aqui, atrasado, nós falamos sobre João capítulo 17. João capítulo 17 é uma das peças mais preciosas que nós temos em relação à comunhão.
E quando o Senhor, na sua oração, Ele mostra ali que nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você não precisa andar com uma placa na testa dizendo eu sou crente, eu sou salvo. Não. Só o seu testemunho, a sua atitude em relação ao seu semelhante, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós nos amamos, a maneira como nós nos correspondemos, isto é um testemunho, né? Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Tá? Então, não é fazer parte de um rol de membro de uma igreja, não é você andar aí pela rua falando quem você é, não. O simples fato de você saber. Agora, quando fala aqui de amar uns aos outros, não está simplesmente se referindo à comunidade cristã, né? Ao grupo de crentes que nos amamos, não. Este amor que nós temos pelo ser humano, pelas pessoas, isso não escolhe cor, nem raça, nem posição social, nada disso. O amor que nós temos pelo ser humano, a criatura, a criação divina, isso está em qualquer esfera. É lá no emprego, é na escola, né? É lá na repartição pública, é onde você estiver. As pessoas vão conhecer que você é, se você as amar, né? Agora, amar é justamente você estar se colocando ao lado de alguém nos momentos mais precisos da vida. Aqui em 1 João, na primeira epístola, no capítulo 1, eu gostaria de ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 6. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe bem o relacionamento que existe aqui nesse trecho da Escritura Sagrada. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, não adianta dizer que sou crente, que eu sou cristão, que eu sou membro de uma igreja, de uma denominação, uma disciplina e tal. Mas se a minha vida, ela diz o contrário, o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. É o que o profeta Isaías declara no capítulo 59 do seu livro, né? Mas os vossos pecados, eles fazem separação entre vós e vosso Deus. E a pior coisa que pode existir na face da terra é um crente que vive enganado, pensando que é e não é. Pensando que pertence ao Senhor, mas as suas atitudes, elas dizem o contrário. Se existe uma comunhão que nós não podemos perder de forma nenhuma, é a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão com os céus. E comunhão com Deus se faz da base da santidade. Se faz da base de relacionamentos sadios. Como diz aqui, se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Esta comunhão que nós temos uns com os outros não pode ser quebrada de forma nenhuma. Por quê? Andamos na luz, e quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz sabe por onde anda. Quem anda na luz sabe o que faz. E justamente o nosso proceder com as pessoas com as quais nós nos relacionamos é que vão identificar perfeitamente quem nós somos. Então diz aqui, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está. Tá? Deus habita em inacessível luz. E nós, como filhos de Deus, nós somos filhos da luz.
E não podemos permitir que esta luz, irmão querido, ela venha se transformar em trevas. Você sabe que trevas não existem. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. Ninguém acende o botão das trevas. Não, você apaga o botão da luz. E quando você apaga o botão quando você acende o botão da luz, a treva vai embora, ela desaparece. Então, se andamos na luz, irmão querido, este andar, este caminhar, este proceder, este relacionamento, ele tem que ser algo realmente puro, tá? Uma das coisas que nós observamos no mundo aí fora, que quando alguém começa a paparicar alguém, que quando alguém começa a olhar alguém assim, é porque aquela pessoa tem alguma coisa para oferecer. E o que eu quero não é tratar bem aquela pessoa. O que eu quero é usufruir dela o que ela tem. E são segundas intenções. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Eu só vou fazer bem para o fulano porque ele tem algo a me dar. Não. Nós temos que dar sem pensar em recompensa. Agora, se o outro quiser recompensar, aí é a vida. Aí vão ser a troca realmente de gentilezas, que um vai ser beneficiado pelo outro sem uma segunda intenção. Então, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é que traz o pecado para a vida do ser humano? É o seu desentrosamento com o seu semelhante, é o ódio, é o ressentimento. Agora, se eu ando na luz, se eu tenho comunhão com as pessoas, não interessa que seja meu patrão, meu empregado, que seja meu irmão da igreja, que seja meu vizinho, não interessa. Nós não estamos aqui para fazer essa escolha, nós estamos aqui para dar aquilo que nós temos. Então veja o que diz a Bíblia Sagrada: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. E isso é fundamental no relacionamento. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, Ele perdoa. Eu estava ouvindo um doutor Laí Ribeiro no Roda Viva, e dizendo que um dos maiores problemas que a humanidade tem, sabe o que é? É a falta de perdão. A pessoa que não perdoa é o elemento mais burro e ignorante que existe na face da terra. Porque a coisa mais fácil que existe é perdoar. Ah, mas você não sabe o que meu pai me fez. Mas cadê teu pai? Já morreu. Que burrice. Ainda está odiando alguém que já morreu há tanto tempo. Que já ficou lá no passado. Que praticou algo contra você há 10, 15, 20 anos atrás, você até hoje está lambendo as feridas. Existe dificuldade em liberar um perdão? Irmãos, quando nós sabemos perdoar, o maior beneficiado, sabe quem é? Somos nós. Isso é saúde para a nossa vida. É saúde para o nosso organismo. Porque quem alimenta o ódio é mesmo que aquela pessoa que toma um copo de veneno e espera que o outro morra. Então você vai observar que a comunhão, ela tem que ter essa quebra de ódio, de ressentimento. Às vezes é o marido que ofendeu a esposa que ofendeu o marido, o filho, alguma coisa qualquer, e depois passa uma porção de tempo, até se separam, se divorciam. O divórcio, irmão querido, nada mais é do que a pessoa dizer para o outro: eu não te perdoo. Quem vai sofrer é você. Então nós observamos que isso aqui é fundamental, você andar na luz, que vai nos manter esta doce comunhão que nós precisamos a cada momento, né? Em 2 Coríntios capítulo 6, vamos ver o que nos diz aqui a Escritura Sagrada. 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 6, o versículos 14, que nos declara o seguinte: olha bem, nós somos orientados por Deus
em detalhes de vida, né? Em coisas importantes para o nosso relacionamento. Só se mete em encrenca quem quer. E principalmente o crente que se mete em encrenca, ele só se mete porque quer, porque nós temos a Bíblia, nós temos a orientação de Deus. No capítulo 6, o versículo 14, não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia de Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Nós estamos aqui, irmãos, sendo orientados por Deus. Se você quer evitar discórdia na vida, se você quer evitar essa quebra de comunhão com um amigo, com uma pessoa que você conhece, a primeira coisa que eu estou falando aqui é para você evitar qualquer tipo de sociedade com ele. Tá? Sociedade com ele. Você é um servo de Deus, você é um crente, você é uma pessoa que conhece a Escritura Sagrada, você é um funcionário. Lá na sua repartição tem uma moça que é uma capacidade tremenda, é alguém que te ajuda, tudo muito bem, mas não é crente. Ela pertence à religião bandista, ou católica, outra coisa qualquer. Você pode manter uma comunhão com esta pessoa, de uma amizade, sem fazer uma união de um casamento. Porque no momento em que você se casa com um incrédulo, com uma pessoa que não está convivendo na sua mesma religião, você, até entre cristãos de religião diferente, tem dificuldade. Eu até hoje não vi uma pessoa evangélica de uma batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, casar com uma pessoa da cristã, congregação cristã, e dar certo. É uma coisa incrível. Os que eu conheço, eu não vejo relacionamento sadio, já vi separações, já vi deboches, moça casada com um rapaz dessa denominação, olha, entre eles tudo muito bem, há um casamento perfeito, mas um que sai daqui para ir lá é um jugo desigual, vai sofrer para o resto da vida. E nós não queremos que a nossa comunhão seja quebrada por causa de escolhas mal feitas na nossa vida. Você tem um amigo, você tem uma pessoa que vai na sua casa, que pode perfeitamente participar de um almoço, de uma janta, de uma festividade, tudo muito bem. É uma amizade que você fez, que já faz tanto tempo, né? Mas de repente você vê que tem lá um dinheirinho sobrando, e vê que ele é um empresário, e vai querer fazer uma sociedade com ele. Você é crente e ele não é. Você vai perder uma bela amizade na vida, e vai ganhar um dor de cabeça incrível. Porque a Bíblia nos orienta. Nós não queremos que a nossa comunhão com as pessoas seja quebrada por má digestão, ou por má formação de uma amizade que não pode, que a Bíblia está nos mostrando. Né? Então, isso tudo são coisas que nós precisamos ter um cuidado muito forte, muito grande nesse sentido. E uma das coisas que nós observamos, por exemplo, em termos de igreja, você sabe que a igreja, ela, independentemente de ser uma organização, ela é um organismo, né? A igreja, ela como organização, ela tem sua secretaria, tem a sua membresia, ela tem a sua contabilidade, mas como organismo, ela tem vida, ela cresce. A igreja tem que crescer, mas a igreja não pode ficar entanguida, ela não pode ser um sistema que simplesmente se fecha, não. Nós, como organismo vivo, temos que reproduzir, temos que crescer, temos que desenvolver. Agora, existem alguns critérios que são observados para que se tenha esse crescimento sadio. Os discípulos, eles encontraram um problema muito sério lá no princípio. Se eles não tivessem detectado o problema, é provável que a igreja tivesse desenvolvido muito pouco no princípio.
Mas, de repente, os discípulos começaram a ver que eles estavam se envolvendo com o sistema social da igreja. Cuidar de viúvas, cuidar de órfãos. Isso é parte fundamental da igreja. Mas quando aquilo começou a tomar conta, tomar o tempo dos discípulos, eles descobriram logo que aquilo estava errado. Não! Nós não podemos estar nos envolvendo nessas coisas. Faz parte da igreja, nós temos que ter assistência social, tudo muito bem. Mas vamos escolher aqui homens que possam fazer isso, enquanto nós nos dedicaremos a duas coisas: a oração e a palavra. A oração e a palavra. E à medida que eles detectaram isso, que começaram a distribuir a tarefa, o desenvolvimento começou a acontecer. Por quê? O discípulo simplesmente canalizava as finanças necessárias para o departamento social, enquanto eles cuidavam o quê? Da oração e da palavra. Esse conjunto aqui, esse dueto, é fundamental no desenvolvimento de uma igreja. Agora, existe um terceiro elemento que é fundamental aqui ainda. É o elo de ligação, que é justamente a questão da unção na vida daquele que faz a coisa. A unção na vida do pregador, a unção na vida daquele que administra, a unção divina na vida daquele que está à frente do trabalho. Esta unção de Deus, ela não pode deixar de ser de lado. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo, isso não quer dizer nada. O que vai demonstrar isso, irmão querido, é a unção na vida da pessoa. E a unção de Deus não está somente na vida de pregador, não, ela também está na vida do administrador, está na vida daquele que canta, daquele que está atento a essas coisas todas. Coloque qualquer coisa na vida de uma pessoa que tem unção para aquilo, porque você sabe, Deus ele unge as pessoas para qualquer tipo de trabalho na igreja. Até mesmo a unção sobre Bezaliel foi uma unção não para Bezaliel administrar, pregar outra coisa, mas foi fazer os ornamentos do tabernáculo. Então a unção ela é imprescindível, nós não podemos deixar de lado a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Agora, à medida que nós observamos isso, eu quero que você leia Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos capítulo 2, o versículo de número 42, Atos 2, e vamos lá para o versículo 42, olha só: e perseveravam na doutrina dos, e nas, olha só, aqui está praticamente, irmão querido, essa perseverança não era simplesmente o ato de uma pessoa, mas da igreja toda. Tá? Agora você imagine, perseverando a doutrina dos apóstolos, imagine se dentro da igreja existisse um grupo, não, eu não estou satisfeito com essa doutrina, o Pedro aqui, o Pedro está com uma doutrina muito pesada aqui, está exigindo aqui muita santidade do povo, não sei o quê, né? E o João, com esse negócio aí de amor, né? Onde é que ele vai chegar com isso aí? Irmão querido, essa perseverança, ela deve existir, porque você sabe que o pastor é uma pessoa que trabalha em prol de todos. E o que é importante é quando a igreja reconhece o trabalho do pastor, então ela começa a cobrir o pastor com as suas orações. Tá? Eu vou dizer para você, no dia que um pastor, ele perde a unção, a culpa nem sempre é dele, é da igreja que não está intercedendo por ele. Em lugar de comentar maliciosamente qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? É me colocar do lado dele, é ajudar naquilo que for necessário. Está passando por algum problema, alguma crise, alguma dificuldade? Eu tenho que saber para ajudar o meu pastor. Então o que nós observamos aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, é a vida sadia da igreja, que depende de todos
todos, de uma comunhão perfeita entre todos. Porque se uma pessoa puxa para um lado, outro para outro, panelinha para cá, panelinha para lá, você simplesmente quebra uma harmonia perfeita, esta engrenagem quebrou um dente, o motor não vai funcionar direito. Para uma igreja ser sadia, irmão querido, esta comunhão não pode ser quebrada em setor nenhum. Está entendendo? Não pode. Nós precisamos saber, será que é eu que estou em desarmonia com o sistema, ou é o sistema que saiu da harmonia e está vindo dessa forma? Não, irmãos, comunhão, ela traz progresso, ela traz crescimento, e perseveravam. E diz aqui, e em cada alma havia temor. Ou seja, na vida de cada crente havia temor. E a Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É só o comecinho. À medida em que nós temos esse temor de Deus em nossa vida, irmão, nós sabemos respeitar a palavra de Deus, nós sabemos respeitar a Deus, nós sabemos respeitar o nosso próximo, nós sabemos respeitar a nossa liderança. Então, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ignorante é aquele que se levanta, que quer a coisa contrária, da sua forma, da sua maneira. Nós tínhamos uma igreja no estado do Maranhão, e aqui aquela igreja era praticamente liderada por duas famílias, só que aquelas famílias não se bicavam de jeito nenhum, né? Uma família sentava de um lado, a outra sentava do outro. Imagine você pregar para uma igreja que está dividida, uma igreja que não tem harmonia, uma igreja que não chega a um denominador comum, e entra pastor e sai pastor, e aquela igreja não tem crescimento. Não tem porquê, porque Deus não está num negócio desse, né? Até que um dia chegou um pastor ali, levantou um histórico da igreja e descobriu a situação daquelas duas famílias, convocou aquelas duas famílias e pediu que cada uma delas relatasse o seu problema, né? E veio aqui a família da direita e falou, mas desembuchou tudo que tinha contra a outra. Depois quero ouvir o outro lado aqui, o outro foi e desembuchou tudo que tinha. E o pastor naquele momento foi e disse, olha, eu observei que vocês aqui desse lado, têm toda a razão. Mas também observei que esse lado aqui, eles têm toda a razão. Agora, eu vou pedir para vocês uma coisa. Deixe essa razão de vocês de lado e vamos viver a nossa vida comum na igreja. Deixe todo o seu razoamento de um lado e você do outro. Muito bem. É a forma que nós temos, irmãos. Eu tenho razão como marido. A irmã Raquel tem razão como esposa. O meu filho tem razão como filho. Mas se eu for começar a querer deixar minha razão, minha vontade prevalecer, eu vou machucar o outro. Eu vou machucar minha esposa. Se a minha esposa quiser fazer prevalecer a vontade dela e suplantar, eu posso até me humilhar. Entendeu? Ela vai sair vitoriosa, mas alguém vai sair perdendo. E o que nós não queremos é isso, é que ninguém saia perdendo. É deixar esta vontade de lado e seguir o verdadeiro padrão que nós precisamos viver. Então aqui nos declara, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui está a chave do progresso, irmão querido. Aqui está a chave do sucesso, não apenas para uma igreja, mas também para uma família, para um ambiente de empresa, empresários. Quando nós vivemos esses temas, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, o caminho está aberto para os milagres, para o crescimento, para a salvação de almas, justamente porque a união, onde há amor, existe união. E nós precisamos compreender que esses fatores são fundamentais para o progresso da nossa vida. Agora, você imagina, existem lares, por irmãos, que não crescem.
que não vão para frente. Eu conheço pessoas, irmão, que a esposa nunca viu o olerite do marido, entendeu? Eu conheço um marido que tem bens que a esposa não sabe que ele tem. Que raio de família é essa? Isso é uma família que está sempre com o pé atrás. Se ele me abandonar, eu já tenho para onde correr. Se ela me abandonar, eu já tenho o meu pé de meia formado. Vive a vida toda sem nunca viver a vida comum do lar. Porque sempre está um suspeitando do outro. Isso é em todos os aspectos da vida, irmão querido. Você vê essas sociedades por aí assim. Eu lembro da sociedade aqui com uma pessoa, mas por outro lado ele está fazendo o pé de meia lá adiante. Então precisamos ter um cuidado muito grande, como diz aqui a Bíblia, e em cada alma havia temor. Se há temor, há respeito. Se há temor, existe amor. Se há temor, há compreensão. Se há temor, há entendimento. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos creram, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu não tenho nada que esconder de você, eu não tenho nada por que andar com subterfúgio com você. Não, tinham tudo em comum. Isso faz bem para a igreja, isso faz bem para a família, isso faz bem para a sociedade, isso faz bem para a nação. Infelizmente o mundo está em conflito por causa disso. Os Estados Unidos lá para o Iraque, tira a arma atômica de vocês, acaba com esse negócio, enquanto isso estão enchendo os arsenais dele de armas atômicas. Isso é sistema de vida, isso é deslealdade, desonestidade. Por que você pode ter e outro não pode? Ah, porque nós aqui somos um sistema democrático e lá é um sistema diferente. De repente o elemento lá que não obedece ninguém, aperta o botão e acaba com tudo. Em certo sentido tem razão, mas nem toda. Então nós podemos observar com toda clareza, irmãos, que as coisas, elas caminham de acordo com o padrão divino, tá? Com o padrão de Deus. E Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Olha só, com toda humildade. A humildade precede a honra. Humildade é quando eu sei respeitar os limites do meu próximo. Humildade é quando eu reconheço que eu tenho a força, mas não vou usá-la para massacrar o meu irmão. A humildade, ela se coloca num patamar, como diz aqui o trecho continuando, veja só, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esta palavra suportando aí, irmãos queridos, do texto bíblico, não é que você vai ter que suportar aquele indivíduo chato, não é que você vai ter que suportar aquela mulher que fala que só não sei o quê. Não, aqui a palavra suportando vem de suporte, tá? Suportando, ou se dá suporte um ao outro. O meu irmão precisa de ajuda, eu estou aqui para dar o suporte que ele necessita. Ele está carregando uma carga pesada, vai levando um poste no ombro. Eu digo para ele, te coloca lá na frente, coloca o teu ombro lá na frente, que eu vou colocar o meu ombro lá atrás. Eu vou dar um suporte para o outro, né? Não é porque a palavra chama porte que eu dou suporte, não. É suportar, dar um suporte para levar aquele peso, levar aquela carga. Então, suportar um ao outro é justamente isso.
irmão precisa subir na vida, eu posso ajudá-lo em algum sentido, eu estou aqui para isto. Eu estou aqui para isto. Vi recentemente uma irmã que passou por uma crise de enfermidade, e a família não tendo condições, veio um irmão da igreja e disse: o que é que você precisa? Eu preciso nesse momento de uma assistência que somente o Albert Einstein tem essa condição de atender o problema que eu tenho. O irmão simplesmente pode ir, que eu vou custear todos os gastos que você vai ter com essa consulta. O que é isso? É dar suporte para uma pessoa que não tem condições. É dar suporte para aquela família aflita. É dar suporte para aquele pai que está tendo dificuldade com aquele filho. É dar suporte para aquele casal, para aquela família, para que eles possam caminhar na mesma direção. Isso venceu o que diz aqui o apóstolo, com toda humildade e mansidão. E mansidão. Irmãos, nós temos tantas maneiras de ajudar as pessoas, sem mostrar que é você, ou que seja você, mas você pode ajudar alguém como se ele não sentisse que é você que está ali. A mansidão, irmão querido, faz parte do fruto do Espírito. A mansidão e a temperança, tá? É quando você tem condições de ser arrogante, você tem o posto que você possui, lhe dá autoridade para aquilo, mas a mansidão, como diz alguém, um passarinho vem e pousa na sua mão. Você tem toda a força para apertar aquele passarinho e esmagar na sua mão, mas você não faz isso. Você não vai fazer isso porque você ama aquele pássaro, quer vê-lo vivo, né? E simplesmente você vai soltar. Você tem toda a força para fazer o mal, você tem toda a força para mandar embora, você tem toda a condição para isso, mas a mansidão manda você simplesmente esperar mais um pouco. Agora tem uma coisa: mansidão não é sinônimo de barbaquice. Não, eu sou manso. Não. Mansidão, você sabe, depois já diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra, mas na hora de agir, ali estava um homem agindo como devia agir. Então diz aqui o trecho bíblico: mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fortes chamados, é uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Aleluia? Aleluia. Não existe batismo, não existe duas ceias, não, existe uma. Essa forma divina é a fórmula do Senhor que nós temos aqui. Agora, irmãos, para concluir, que estamos concluindo também nossa participação aqui esse mês, nessa matéria que é tão interessante, em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, veja aqui o que nos declara a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo de número 13, aqui praticamente é Paulo, ele se despedindo, e diz aqui no versículo 13, 2 Coríntios 13 e 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Deus faz um triângulo aqui. O Pai se coloca em um ponto do triângulo, o Filho se coloca no outro canto, e o Espírito se coloca no outro. E sabe quem é que ele coloca no centro? Você. Você que foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, foi Ele que te chamou, te colocou no centro desse triângulo.
Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai. Amor sem comparação. Amor sem restrição. Amor que você está lanceteando o filho e ele está dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Amor envolve compreensão. Tem muitas pessoas que fazem coisas por ignorância. Mas como você tem a mente de Cristo, você vai entender perfeitamente isso. Então a graça te chamou para o centro. O amor, ele une a mão entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo no outro ângulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. É Ele, este Santo Espírito que nos atrai para o centro deste círculo que nos cerca. Esta comunhão que nós precisamos ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e você vai se colocar numa posição que ninguém te toca. Amém. Ninguém te toca. O apóstolo São Paulo declara: porque você já morreu e a sua vida está escondida em Cristo, e Cristo em Deus. Olha só, observe aqui. Olha aqui esta régua. Esta régua é você. Você já morreu. Aqui esse papel é Cristo. Você está escondido em Cristo. Tá? Você se escondeu aqui em Cristo. Só que você está tão rebelde que nem quer vir para cá. Então, você está escondido em Cristo. Né? E a Bíblia é como se fosse Deus. Eu pego agora e coloco aqui dentro da Bíblia e fecho a Bíblia. Porque você já morreu, a sua vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Eu pergunto: qual é o demônio que vai te alcançar? Qual é o diabo que vai te alcançar? Você tem que, por exemplo, ter uma lâmpada. Hoje as coisas estão mais modernas, mas antigamente tinha aquela lâmpada com um filete de fio galvanizado dentro, né? Aquele fio galvanizado que o Tom Isaac descobriu é um filete queimado, que ele descobriu que aquilo que está queimado não queima mais. Então ele criou aquele filete que ele colocou dentro da lâmpada. E quando você pega aquela lâmpada, você coloca ela dentro de um abajur. E o mosquitinho vem e começa a rodar. O que é que ele quer? O filete. Mas para ele chegar no filete, ele tem que passar por cima do abajur, ele tem que quebrar a lâmpada para chegar no filete. Porque você já morreu e a sua vida é escondida em Cristo e Cristo em Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. Aleluia. Aleluia. Esta situação do novo nascimento, a palavra está dizendo novo nascimento. O diabo muitas vezes vem atrás daquela antiga prostituta. Vocês conhecem aquela prostituta? Aí eu vi ela entrar aqui na igreja, mas cadê ela? Aí ele entra na igreja e procura e não acha. Por quê? Porque aquela prostituta morreu, está escondida em Cristo. Amém. E Cristo em Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmãos, esta doce comunhão que nós temos uns com os outros é de uma importância fundamental. Todos os laços malignos podem ser quebrados no momento que existe uma união perfeita. Ele vê a união que existe no seu lar. Ele vê a união que existe com você na igreja. Ele vê a união que existe com você lá na empresa, na sociedade, onde quer que você esteja, o seu modo de viver. Ele não tem força para te alcançar, porque o Senhor te guarda. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu gostaria de finalizar, com a permissão do pastor, eu queria fazer uma oração. Né? Eu queria orar nesse instante por alguém que tem tido problemas no seu relacionamento.
Pessoas que têm uma força muito grande na sua natureza, que o outro não pode nem respirar direito. Ele chupa todo o oxigênio, não sobra para ninguém. Você não queira saber, você sai vitorioso em todas as discussões que você tem, mas você vai deixar alguém lambendo as feridas. E se você ama esta pessoa, você não quer ver a ferida, então traga ela para bem perto de você e comece a caminhar juntos. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu não quero constranger ninguém, mas eu quero que nesse momento você, se puder, se coloque lá da sua esposa, traga para perto de você seu filho, alguém que nós possamos nos abraçar e quebrar qualquer pretensão do inimigo em nossa vida. Se você tem, porque nós temos casais aqui que vivem de uma maneira excepcional, excelente, mas infelizmente nós temos algumas pessoas que o marido nasceu lá na roça, a esposa, ela fez sua faculdade, há um desentrosamento de cultura muito grande. Um detentor da fortuna, da riqueza, o outro casou porque era pobre. Então isso traz uma desavença. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que no momento em que você se casou, o que é teu é meu, o que é meu é teu. O que nós temos é nosso, pertence à nossa família. E estamos aqui para crescer e progredir numa só direção. E se não houver uma direção única, mas se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, nunca vai haver progresso nessa família. Então, se você está com a sua esposa aqui, se una a ela, se ela não veio, ou se ele não veio, coloque em oração nesse momento, e nós vamos, nesse instante, orar ao Senhor, e vamos quebrar toda e qualquer dificuldade que existe nesse entrosamento. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas Raquel, você pode vir para cá? Sou casado com ela há 35 anos. E vou dizer para vocês uma coisa, irmãos, entre nós não existe partidarismo, Ontem nós fomos para uma vigília, e quando chegamos lá, foi dada a oportunidade para a Raquel dar uma saudação, e naquele momento eu disse, olha, o pastor Jorge aqui vai pregar, eu apenas sou o motorista dele. Na realidade, o zelo que a Raquel tem por mim, eu glorifico a Deus todo dia. Eu agradeço ao Senhor, e eu também faço tudo para vê-la bem, Esses dias perguntaram, por que você parece tão jovem assim, irmã Raquel? A irmã faz algumas plásticas? Eu digo, não, a culpa dela ser assim é o meu marido. Porque se ele cuida bem, um coração alegre, ele formoseia o rosto, Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vou pedir para me orar, Oremos, irmãos queridos, vamos nesse momento quebrar qualquer coisa que você possa se render, Deixe esta sua natureza de lado e glorifique a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, Senhor, nós te glorificamos por esse momento tão precioso na vida da tua igreja. Os teus filhos que estão aqui, este assunto que foi trazido à tona aqui durante esse mês, que o teu Espírito ele tenha predominância em cada vida, em cada coração aqui presente, que o Senhor possa invadir cada lar, que aquele triângulo que nos coloca no centro, Senhor, ele possa nos cercar de toda maldade externa, e que possamos ter um lar que cresça, que tenha progresso, que haja crescimento, não apenas no sentido espiritual, mas material, e na convivência, em todos os sentidos, meu Senhor Jesus. Toda pretensão maligna nós lançamos por terra e glorificamos teu santo, eterno e precioso nome. Eu coloco nas tuas mãos a vida dos meus irmãos e nos conceda a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode abraçar sua esposa, é sua. Diga para ela, eu te amo. Eu te amo. Amém? Eu te amo. Que bonito. Muito bem, Deus abençoe ricamente.